Bom dia a todos. Essa é a nossa 12ª reunião do nosso grupo de estudos que está estudando o romance Há 2000 anos de Emmanuel. A gente atualmente vai começar na semana passada, né? A gente terminou o capítulo 3 e hoje a gente inicia o capítulo 4, que chama Na Galileia. O Públio e a Lívia, eles saíram de Roma, foram para Palestina para cuidar da filha, né? Aí chegaram lá, foram recebidos pelo tio do Públio, o Sálvio, e na semana passada, no capítulo passado, teve um jantar oferecido por Pilatos pro Sálvio, a esposa, que é a Fúvia, o Públio e a Lígia. E aí, no final desse jantar, né, eles ficaram conversando do lado de fora da casa, né, e o, o Pilatos, né, teve, como a gente falaria hoje, fez um assédio à Lívia, né, e a Fúvia e o Sulpício, que é um ajudante lá, um oficial romano lá ligado ao governador, o Pilatos, né? E escutaram e tramaram, né, falar isso para o Públio, né? E criar toda uma intriga, né? Com o Públio e a Lívia. E aí, o capítulo da semana passada foi essa intriga, foi essa armação, né, do que eles iam fazer. E agora, no começo do capítulo 4, né, essa trama continua, que são os desdobramentos do que a Fúvia vai fazer. Né? Eu vou começar a leitura. No dia imediato a esses acontecimentos, às primeiras horas da manhã, Públio Lentulus foi procurado na intimidade do seu gabinete particular por Fúvia, que lhe dirigiu criminosamente, que se lhe dirigiu criminosamente nestes termos: Senador, o ascendente de nossas ligações familiares obriga-me a procurar-vos para tratar de um assunto desagradável e doloroso. Mas, nas minhas experiências de mulher, cumpre-me aconselhá-lo a resguardar a esposa da insídia, da difamação, dos próprios amigos, pois, ainda ontem, tive oportunidade de surpreendê-la em íntimo colóquio, conversa com o governador. O interpelado estranhou aquela atitude insólita, incomum, grosseira, contrária a todos os seus métodos de homem de bem. Repeliu, afastou dignamente a investida, encarecendo a nobreza moral de sua esposa, né? Mostrando a nobreza, né? Deixa eu olhar aqui. Enaltecendo, elogiando, né? A nobreza moral de sua esposa. Passando Fúvia a relatar-lhe, com os mais exaltados floreios da sua imaginação doentia, a cena da véspera, nas suas mínimas minudências. Então, eu marquei essa parte em amarelo, né, porque o Públio estava naquela situação de que ele intimamente percebia essa nobreza moral da esposa, né? Mas ele estava nesse dilema, né, brigando com outras emoções, né,
E eu acho que é isso que a gente vai ver ao longo desse começo desse capítulo. Comentários? O senador ficou pensativo, mas sentiu-se com a precisa coragem moral para repelir a insinuação caluniosa. Pois bem, disse ela, terminando a denúncia, muito longe levais a vossa confiança e boa-fé. Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina. A prova de que Lívia caminha na estrada larga da prevaricação, bom, aí no sentido de cometer um adultério, efetivamente, na prevaricação, tê-la-eis muito breve, porquanto há de preferir a partida imediata para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. Eu marquei essa parte em amarelo, porque eu acho que a gente nunca pode achar que está levando a nossa confiança e boa fé, nunca é demais. Né? A gente, confiança, boa fé, a gente pode usar o tanto que for. O que a gente pode encontrar em algumas situações da nossa vida, nós sejamos julgados como pessoas ingênuas, pessoas que não conseguem compreender a realidade, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas que falam que a gente não consegue compreender a realidade têm essa noção de realidade muito próxima ao que a realidade que o Flamínio e o Públio sempre conversavam, principalmente o Flamínio, mostrando aquela questão do dia a dia, das questões muito mais materiais, muito mais ligadas a, ao, às conveniências da época. Né? Então, essas pessoas com certeza nos julgarão como ingênuos, né? Mas eu acho que o que a gente vai ter de paz no coração vai superar muito isso se a gente usar essa confiança e a boa vontade o máximo que a gente puder. Comentários? Eu acho que essa briga, né, que a gente acaba tendo, que o público também tem, e a gente também vivencia, né, Paulo, que é essa briga do que demanda a sociedade e os nossos valores morais, né, o que demanda a nossa consciência. E a gente tem que, a cada momento a gente faz essa escolha, né, de o que a gente prefere seguir, né, o que a nossa razão determina nas nossas escolhas. E é isso, a gente prefere confiar no ser humano, né? Ver, ver uma atitude boa, ou a gente reveste ela com todos esses, essas questões, né, que a sociedade coloca, né? Fico pensando que isso é muito atual, né? É o que a gente vivencia todo dia. Acho que é extremamente atual, realmente. Mais comentários? Então, depois dessa conversa, ele vai começar a pensar sobre isso. E, dizendo, retirou-se apressadamente, deixando o senador algo desalentado e compungido, arrependido.
pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam, porque no tribunal da consciência não se sentia disposto a aceitar a ideia que viesse conspurcar, né, manchar a valorosa nobreza de sua mulher. Então, eu marquei essa parte, né? Eu tinha marcado uma outra ali em cima, pelo mesmo motivo. Porque quando ele parava, né, conseguia serenar as emoções dele, ele tinha consciência, né, de que a mulher dele era de uma valorosa nobreza. Eu acho que a gente precisa, às vezes, fazer isso na nossa vida também. Né? Dar um tempo, né, para serenar as nossas emoções, para que a gente possa enxergar as coisas, né, sem os véus, né, com cores muito intensas que as emoções nos colocam, né? Porque no fim, essa quando a gente deixa as emoções aflorarem muito, né, a gente olha as coisas sempre com, acho que, tonalidades mais vivas do que elas são. E a hora que a gente precisa desse momento de recolhimento para começar a enxergar as coisas de uma maneira mais tranquila, serena, e tomar as atitudes depois desses momentos de meditação, de que a gente conseguiu serenar as nossas emoções. Acho que isso é uma excelente prática que a gente pode começar a ter, né? E com certeza, rapidamente, a gente já vai começar a perceber os efeitos positivos disso. Né? E eu acho que também isso não é uma coisa assim tão difícil da gente fazer. Tem mais coisas que são mais difíceis do que isso. Comentários? Imenso véu de sombras cobriu-lhe o espírito sensível e afetuoso. Sentiu que, em Jerusalém, conspiravam contra ele todas as forças tenebrosas do seu destino, experimentando vasto deserto no coração. Ali não encontraria a palavra prudente e generosa de um amigo como Flamínio, com quem pudesse desabafar as profundas mágoas. Absorto, né, muito absorvido, né, nessas meditações, nessas reflexões angustiosas, não viu que as pétalas das horas rodopiavam incessantes nos turvelinhos do tempo. Não viu o tempo passar. Só muito depois percebeu o vozerio de um dos serviçais de confiança, vindo a saber que Sulpício Tarquínio lhe solicitava o obséquio de uma entrevista particular, pedido a que atendeu com o máximo de atenção. Então, o Sulpício, só para lembrar, foi aquele oficial que fez toda a trama, né, aquela combinação ardilosa com a Fúvia. Né? A Fúvia já, no dia seguinte, isso no dia anterior, aí no dia seguinte a Fúvia já começou com, a dar os primeiros passos para a realização, né, de tudo que eles haviam tramado, né? Provocou no Públio esse momento de meditação e agora já chegou o Sulpício, né, para fazer mais um movimento lá no tabuleiro de xadrez que eles dessa trama. Comentários? Admitido ao interior do gabinete,
O lictor referiu-se, sem preâmbulos, aos fins da visita, explicando com desembaraço. Senador, honrado com a vossa confiança no caso de vossa transferência para uma estação de repouso, venho sugerir-vos o arrendamento de rica propriedade pertencente a um nosso compatrício nos arredores de Cafarnaum, é a cidade lá mais ao norte do Mar da Galileia. Encantadora cidade da Galileia, situada no caminho de Damasco. É verdade que já escolhestes Nazaré, mas ao longo da planície de Esdraelon, as casas confortáveis são muito raras, acrescendo que seríeis obrigado a enormes dispêndios em serviço de remodelação e benfeitorias. Então, imagina que o Mar da Galileia é como se fosse um circo, né? Cafarnaum está lá na parte de cima do círculo, né? E Nazaré não fica na beira do lago, como Cafarnaum, e fica à esquerda e mais na parte de baixo, né? Não, mais ao sul do lago. Então, elas são próximas, mas não são tão próximas assim. Em Cafarnaum, porém, o caso é diferente. Tenho ali um amigo, Caio Gratus, decidido a arrendar por tempo indeterminado a sua esplêndida vila, que é uma herdade, uma propriedade rural, né, uma quinta, provida de todo o conforto com pomares preciosos num ambiente de absoluto sossego. O senador ouvia o prepósito de Pilatos como se o espírito lhe pairasse noutra parte. Eu marquei de amarelo, né? Porque às vezes a gente tem esse comportamento na vida, né? Às vezes a gente está pensando em alguma coisa, chega alguém e a gente escuta sem escutar direito, né? A gente está ainda com nossos pensamentos naquilo que a gente estava, né? Às vezes a gente faz uma coisa sem fazer aquilo completamente, sem dar toda a atenção. E eu lembro das aulas lá no Noel, do grupo de pais, né? Quando meus filhos estavam lá na evangelização infantil, a gente tinha o curso lá com a Gilda, e a Gilda sempre falava que a gente precisa para as crianças, né, dar atenção concentrada. E eu acho que muitos disso que ela falava para gente, que a gente deveria fazer com os nossos filhos, a gente deveria fazer também com todos, né? Por isso que eu marquei essa parte aqui. Vocês querem fazer comentários? Eu vou continuar. Então, o senador ouvia o prepósito de Pilatos como se o espírito lhe pairasse em outra parte, mas, como se tivesse a atenção subitamente despertada, exclamou na atitude de quem argumenta consigo mesmo. De Jerusalém a Nazaré temos 70 milhas. Onde fica Cafarnaum? Muito distante de Nazaré, obtemperou o lictor com segunda intenção. Está bem, Sulpício, respondeu Públio, com ares de quem tomou uma resolução íntima. Estou muito agradecido por tua gentileza,
mas que não esquecerei de recompensar em tempo oportuno. Aceito a tua sugestão, que reputo sensata, mesmo porque, de fato, não me pode interessar a aquisição definitiva de qualquer imóvel na Galiléia, atenta à necessidade de regressar a Roma dentro em breve. Ficas autorizado a concluir o negócio, porquanto me louvo. Louvo aqui é no sentido de eu vou utilizar o seu juízo, né, como se fosse meu, né? Porquanto me louvo, né, eu pego as suas impressões nas suas informações, descansando confiadamente no teu conhecimento do assunto. Secreta satisfação transpareceu nos olhos de Sulpício, que lhe despediu com fingido reconhecimento. Públio Lentulus descansou novamente os cotovelos na mesa de trabalho, submerso em profundas cismas. Aquela sugestão de Sulpício chegava num instante psicológico de suas angustiosas cogitações, porque, em face dessa nova providência, conseguiria instalar a família longe de qualquer influência da casa do procurador da Judéia, salvando assim a sua reputação de salpicos, de respingos ignominiosos da maledicência. A denúncia de Fúvia, todavia, desdobrava sucessivas preocupações no seu íntimo. Fosse o inopinado da calúnia, ou fosse pelo inopinado da calúnia, ou pelo espírito de perversidade com que a mesma fora urdida. Seu pensamento mergulhou em ansiosas expectativas. Então, quando ele conseguia serenar as emoções, ele via que a esposa dele tinha muitas virtudes, né? Tinha uma moral muito elevada. Mas quando ele se deixava levar pelas essas emoções, né? Sobretudo que a Fúvia e o Sulpício ficavam instigando e trazendo, às vezes, alguns detalhes, né, sórdidos, né, que talvez nem de fato tenham existido, mas eles pintavam com cores mais intensas algumas coisas, aí ele ficava sem saber exatamente o que fazer. Então, por isso que eu marquei essa parte que está em amarelo. Vocês querem fazer algum comentário? Não? Pode falar, Jéssica. Não, acho que essa passagem faz a gente sempre se questionar, né? Com o que a gente com que a gente, que energia que a gente sintoniza, né? Porque é isso que você estava falando. O público, quando ele acalma, quando ele serena o coração dele, ele consegue enxergar as coisas boas da Lívia, né? Consegue ver a nobreza de coração dela. Mas, por outro lado, ele fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquela informação que chegou aos ouvidos dele incomoda ele. E é isso que a gente vai ver com o desenrolar da história aí, né? E eu acho que são justamente esses momentos, nos momentos que a gente está em meio às pessoas ouvindo opiniões ou sugestões, acho que aquela
aquela máxima que a gente sempre escuta, né, do orar e vigiar, e acho que tem muito a ver com isso, porque acho que a gente tem que sempre se questionar o que que a gente está dando guarida no nosso coração, né? Porque as coisas chegam, óbvio, a gente está mergulhado num mundo de informações, de pessoas, e as informações chegam para nós de tudo quanto é jeito, né? E acho que é o filtro da nossa sensatez que tem que funcionar, né? E eu acho que o controle das nossas emoções, como você falou, senão a gente pinta com cores excessivas, né? Alguns fatos que, na verdade, não tem essa tonalidade tão intensa. Então, acho que nós, em sociedade, né, nós temos que ter muito cuidado justamente para ver o que que de fato a gente está valorizando, né? Com que tintas, como disse você, Paulo, né? Com que tonalidades a gente está pintando as situações e muitas vezes as pessoas, né? O que está acontecendo aqui com o público, né? De como a questão da Lívia foi colocada em xeque para ele, né? Então acho que é justamente essa reflexão que a gente tem que sempre fazer nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, e ficar vigilante com relação ao que a gente coloca no nosso interior, né? Eu acho que isso é um exercício de todo momento, né? A gente faz isso o tempo todo. Ou a gente deveria fazer isso o tempo todo, questionar justamente os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossas atitudes, né? Porque acho que é o que você falou, quando a gente começa a pensar que está tudo certo, que a gente faz tudo certo, a gente para de querer crescer, de melhorar, né? Então, acho que esse questionamento de nós mesmos, acho que ele tem que ser constante, porque acho que é justamente isso que nos faz perceber as oportunidades de melhoria, né? E de crescimento e de autoconhecimento. É isso aí, eu gostei muito do que você falou com relação à sintonia, naquilo que nós estamos sintonizados, né? Eu não sei se talvez eu já tenha falado aqui, mas eu gosto de, nas aulas lá no Noel, brincar de que a gente, a gente pode sair lá do Noel, né, indo até o metrô, ficar procurando bituca de cigarro no chão. A gente com certeza vai encontrar. Mas se a gente também sair do Noel, ao invés de procurar bituca, procurar flores, né, tenho certeza que também encontraremos. E, e a questão maior é que se a gente estiver procurando bituca, a gente vai passar pelas flores e não vai reparar, né? Se a gente estiver procurando as flores, a gente vai passar pelas bitucas e também não vai reparar nelas. A gente está procurando flores. Então, acho que essa nossa sintonia faz toda a diferença na nossa vida. Né? O que, que a gente está procurando? O que, que a gente quer da nossa vida? Né? E eu acho que isso que a Angélica falou aí realmente completou muito o que eu pretendia. Né? Foi muito importante essa lembrança dessa sintonia. Né? E enquanto ela estava falando, veio também na cabeça, né? E a questão de que a gente pode ler um livro como esse pelo romance, pela história de época. Né? E provavelmente a gente não teria, se a gente tivesse essa intenção na leitura, a gente não teria levado 11 encontros para ler os 3 primeiros capítulos. A grande questão que eu acho que é interessante desse grupo, né, que a gente está, é que a gente pegar essas questões, né, que são abordadas nesse livro,
né? E jogar na nossa vida, né? A gente, como o Haroldo gosta de falar, a gente pode ler o livro, né? E não sentir o perfume, mas a hora que a gente lê e sente esse perfume, aí a gente não quer mais abrir mão desse perfume. E eu acho que isso é, né, essa outra metáfora é muito legal, né? Eu, né, faz algum tempinho que eu procuro ler as coisas, né, tentando sentir esse perfume. E cada dia que eu leio alguma coisa, como eu brinquei no começo da aula e a Angélica lembrou, né? Aí eu descubro que o tanto de coisa errada que eu já fiz. E, mas a vida que segue. Eu quero só amanhã, né, não fazer os mesmos erros e poder descobrir que eu fiz mais coisa errada, né? Isso significa que eu estou crescendo como pessoa, né? Estou conseguindo deixar esses sentimentos, às vezes que a gente não sabe bem como lidar, né? Virem e lidar com eles de uma forma mais tranquila, mais serena. Acho que esse é um grande objetivo desse nosso grupo aqui, da nossa leitura, né? Nesses encontros, até como eu e o Fiore comentamos há algumas semanas aí, a gente acorda de manhã para sábado, para perder o sono durante toda a semana. Né? Acho que é esse que a gente está aqui. Mais comentários? Então, à noite daquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-lo a sós com Lívia, no terraço da residência do pretor, do Saulo, do tio dele, que por sua vez se ausentara da casa por algumas horas, em companhia dos seus familiares, para atender a imperativos de certas pragmáticas. Notando-lhe no rosto os sinais evidentes de profunda contrariedade, rompeu a esposa com a encantadora intimidade do seu coração feminino. Querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao julgo de tamanhos desgostos. Julgo é aquela peça que se coloca no boi, principalmente, né, para formar a parelha, né, para formar aquele par. Né? Então, é aquilo lá que, quando você tem esse jugo, você tem aquilo vai dar a direção para que aqueles dois animais andem como se fosse um par, né? E esse jugo, né? Jesus falava, usou essa mesma palavra, né? O jugo dele é leve e suave, né? Então a gente está sendo guiado por ele. Acho que é interessante. Querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao jugo de tamanhos desgostos, quando esta longa viagem deveria restituir-nos a tranquilidade necessária ao desenvolvimento dos teus encargos. Ouso pedir que apresses a nossa mudança de Jerusalém para um ambiente mais calmo, onde nos sintamos mais a sós, fora desse círculo de criaturas cujos hábitos não são os nossos e cujos sentimentos desconhecemos. Até aí tá tudo ótimo, né? Como se fosse música nos ouvidos do público. Aí ela falou: quando partiremos para Nazaré? Pronto, toda aquelas emoções já viriam à tona, né? E é o que a gente vai ver agora. Para Nazaré?
repetiu o senador com voz irritada e sombria, como se o tocasse o espírito venenoso dos ciúmes, lembrando involuntariamente as acusações infundadas de furto. Então, toda aquela paz que ele tinha interior, que ele tinha conseguido nas suas meditações, nas suas reflexões, né? Quando aconteciam, né, os fatos do dia a dia, né? Ele se deixava levar por aquelas ondas das emoções do dia a dia. E aquela paz que ele tinha interna, ele não conseguia manter. Então, isso aqui acho que é legal para a gente, né? A gente tentar, né, durante a nossa vida, né, manter mais essa nossa serenidade, não deixar se levar tanto por essas emoções. Obviamente que em determinadas situações isso vai ser mais fácil, em algumas outras situações, naquelas que a gente provavelmente precisa trabalhar mais, né, para superar, né, aquilo é mais complicado. Mas vamos começar pelas mais fáceis, né? Aí a gente aprende a lidar melhor com as emoções para depois encarar isso nos mais difíceis, né? Acho que isso é fundamental para que a gente tenha a paz que a gente tanto almeja. Comentários? Paulo, Pode falar. eu acho que esse trecho que você acabou de apontar-nos está muito ligado ao que a Angélica falou, né? Uhum. E me veio, quando a Angélica estava fazendo o comentário dela, me veio aquela célebre frase, né? Orai e vigiai. E é líquido e certo isso na nossa vida. Nós, aqui neste planeta, lidamos, de certa maneira, muito melhor com o concreto, com o material, do que o espiritual, o sentimental. Muitas vezes, o homem se coloca numa situação onde ele acha que as experiências que ele já vivenciou o preparou para ter uma tranquilidade com relação aos sentimentos. Mas a vida, ela é tão sábia, e aí entra a tua explanação dos copinhos da lição anterior, do que está cheio, do que não está, depende do copo. A vida nos mostra, em determinadas situações, que não temos o controle total do sentimento. É muito difícil. E muitas vezes, numa situação simples, banal, pode fazer ruir toda a nossa torre, que nós achamos que estávamos protegidos dentro dela. Foi o que aconteceu nessa passagem, né? Com as influências da Lívia, né? As palavras, perdão, da Lívia não. Da Fúvia. Isso, da Fúvia. Veja bem, um casal bem estabelecido, seguro de seus sentimentos, e, de repente, uma pessoa que passou a fazer parte recentemente da vida deles, né, conseguiu envenenar, quer dizer, conseguiu trincar e começar a ruir essa torre. Ela conseguiu plantar dentro dele, né, aquele espírito de dúvida, de ciúmes, de uma companheira que até então ele tinha total certeza da sua fidelidade. Então, eu vejo muito isso hoje em dia entre as pessoas.
E eu mesmo passo ainda por isso. Muitas vezes eu acho que agora eu já estou firmada a nível de tal fato, mas aí a vida me coloca situações, me coloca pessoas no meu caminho que faz ruir a minha torre, e eu tenho que começar a construir. Então, fica de novo aquela passagem da Angélica: vigiai e orai para que Deus nos ilumine realmente, para que a gente consiga fazer as escolhas certas e que a gente consiga, de uma certa maneira, se blindar da influência negativa de algumas pessoas. Era isso. Fiore, você quer falar, Fiore? Sim, bom dia a todos, bom dia a todas. É assim, eu acho que tudo que foi falado desde o início, a Angélica, a Roseli agora, a Cláudia no início, fica para mim uma reflexão que eu tento trabalhar e para mim tem sido realmente desafiador, que é o conflito entre os valores e a conveniência. Isso é um exercício diário e falo por mim, pelo menos, né? De dificuldade imensa é você tem os valores, nós estamos adquirindo valores com esse grupo, com esse fórum que nós criamos, eu concordo com aquilo que você falou, a dinâmica do grupo é muito interessante, chego a dizer até que é mais produtivo do que o presencial, onde todas as pessoas têm essa facilidade de se manifestar e criando, né, situações, né, trazendo para a realidade o que nós estamos vendo e refletindo e, de certa forma, ajudando a todos, né? E aquilo que você falou, né? Acaba o sábado, aí a gente fica refletindo sobre aquilo que se falou, sobre tudo. Mas esse conflito permanente que eu acho, que não é só na minha vida, eu acho que na vida de todas as pessoas, de você adquirir valores e ter circunstâncias que você tem que avaliar a conveniência, é desafiador. O ideal é que os valores Fiore, não sei se é para mim ou se é para todos, mas está dando uma cortada na sua, se você puder. mais existem circunstâncias que levam a uma conveniência, de você se ter, por exemplo, Está cortando, Fiore. oi? Pode falar, Paulo. Cortou Está um pouco. cortando, sabe por quê? Porque eu estou sem internet, eu estou no celular. Ah, entendi. Vocês, Quando você começou a eu falar também dos estou, vocês estão cortando para mim também. Vocês perderam a minha fala. quando você começou a falar dos valores, aí cortou. Se eu puder repetir essa parte. Na hora que você foi falar a importância, pronto, parou tudo. Então, eu acho que a importância que eu quero dizer é o seguinte: existe um conflito permanente, né, entre valores e conveniência de determinadas situações. Você não se identifica dentro de um ambiente, por exemplo, que você está com atitudes de pessoas, com o pensamento de pessoas, mas a conveniência te faz sopesar sobre isso, né? Falar, caramba, será que essas circunstâncias não me levam a prevalecer na conveniência e não nos valores? Isso tem sido bastante desafiador. É o que tu está se falando desde o início aqui, né? Tem que prevalecer os valores, mas nem sempre é possível. Eu, pelo menos, estou aprendendo muito sobre isso, tenho encontrado muita dificuldade. É isso, não sei se vocês puderam escutar o que eu falei, porque realmente eu estou sem internet, estou com o celular, e eu também estou escutando vocês picado às vezes. A Angélica também está sem internet, sem luz na casa dela. Hoje, para quem está em São Paulo, está mais desafiador participar, né? Mas a gente escutou agora a segunda, quando você repetiu, Exato. escutamos tudo. Eu acho que é isso daí, Fiore. Eu acho que antes a nossa vida era mais fácil, né? Porque a gente não se preocupava se a gente estava seguindo a conveniência ou os valores. A gente estava indo, né?
Aí agora a gente para e fica pensando, né? E se as nossas atitudes são mais ligadas às conveniências e aos valores, né? E eu acho que eu tenho uma má notícia para te dar, né? Agora que você descobriu que tem duas coisas que a gente tem que pensar sempre, né? A gente nunca mais vai conseguir deixar de pensar nisso, né? Exatamente, Eu acho exatamente. E isso, para mim, isso tem sido mortal. Puxa vida, cara, eu fico pensando em situações que eu falo, cara, eu não agiria dessa forma, mas por que que eu tenho que ficar nessa situação? Porque eu tenho, sei lá, responsabilidades que talvez nesse momento me impactariam. Isso já no passado já me trouxe problemas e eu estou de novo com uma situação semelhante. Então eu fico nesse conflito permanente entre valores e conveniência. Eu gostei muito Eu, das eu, eu duas não sei se palavras. isso traz alguma. Hã? Eu gostei muito dessas duas palavras que você Bom, usou para exemplificar. Acho que foram perfeitas. Eu não, é isso aí. A gente fica nesse dilema entre valores e conveniência. Eu gostei muito do seu exemplo, das suas palavras das palavras que você usou. Eu não sei se eu Mas eu já acho que é um grande. pode eu falar, acho que essa é Angélica. uma reflexão que leva a todos. Acho que pode ir, Angélica. Eu acho que é uma grande conquista, Fiore, a gente está nesse conflito, porque significa que a gente enxerga a necessidade de aprimoramento, né? Porque acho que quem não está no conflito justamente é porque não fez um questionamento. Então, eu acho que só o fato da gente compreender que a gente faz escolhas e que a gente fica nesse meio de caminho, né? Nesse embate, nesse conflito constante, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Isso faz com que a gente compreenda que a gente tenha possibilidade real de escolha e que, de fato, a gente está escolhendo o tempo todo, seja de um lado ou de outro, ou no meio do caminho entre essas coisas, né? E se de repente hoje, então, retomando o negócio do copinho que o Paulo falou, se naquele copinho hoje a gente erra de 10, a gente erra 10, com o passar do tempo de 10 a gente vai errar 8, com o passar do tempo de 10 a gente vai errar 5, né? E assim a gente vai preenchendo os nossos copinhos, mas eu acho que é importante a consciência de saber que nós estamos nesse conflito, que nós estamos nesse embate para aprimoramento, né? Se hoje a gente ainda faz determinadas coisas com muita frequência, é um exercício, né? A gente vai adquirindo, e aí retomando o que a Roseli falou de ter a torre construída, né? Eu acho que com o tempo a gente questiona justamente isso. A gente construiu nossa torre com que alicerce, né? Na areia, no barro, no solo firme. São essas coisas que a gente começa a questionar e começa a construir dentro de nós, fortalecer justamente esses valores, né? E usando essa nossa capacidade de refletir, de escolher e de escolher racionalmente, né? De direcionar a nossa vontade, porque a gente compreende a necessidade disso, né? A gente não pode simplesmente nos deixar levar pelo automatismo, né? A gente faz aquilo porque a gente segue uma obrigação, né? Eu acho que aí a gente não segue uma escolha, de fato, né? Então, acho que quando a gente está no conflito, isso nos permite justamente crescer, né? E aí eu acho que esses questionamentos, justamente da gente Perfeito, refletir assim, perfeito. por que hoje eu ainda faço determinadas escolhas? Com o que eu estou me sintonizando, né? Eu acho que é justamente esse questionamento constante que é muito positivo, é muito produtivo, ainda que nos tire o sono de vez em quando, né? Eu acho que a gente tem que acho que a gente, de certa forma, tem que ficar feliz de estar no conflito. E Fiore, só para te deixar mais confortável, isso daí não acontece só com você, Oi? não.
Isso daí não acontece só com você, não. Eu lembro de Não é meu privilégio, né? Não. Eu lembro de um senhor, né, que eu dava aula na sexta-feira lá no Noel, e até porque é sexta-tarde, né, a maioria das pessoas eram sempre mulheres, senhoras, né, e era eu e mais um que tinha, assim, de homens ali, e, e aí esse rapaz, ele sentava lá no fundão, lá na última fileira, né, e nunca falava nada. Aí eu lembro que foi lá para setembro, outubro, já no segundo semestre, né, no final do ano, né? E aí ele levantou a mão e falou: "Posso falar?" Eu falei, "Não, pode." Aí ele falou o seguinte: "Olha, desde que eu vim no Noel, a minha vida, desde que eu vim aqui fazer esse curso aqui, né, minha vida só piorou, porque antes eu fazia as coisas, sim, estava bom. Agora tudo que eu faço eu fico pensando nas consequências, pensando se eu fiz o melhor julgamento, se eu penso, sabe assim, eu acho que é isso aí, Fiore. E apesar da vida dele ter piorado, Isso né? mesmo. Nos 6 anos seguintes, eu continuei encontrando ele lá todas as sextas-feiras, né? E a gente está indo lá no Noel, ou está fazendo esses encontros no sábado só para nossa vida piorar, é assim mesmo. Não, é perfeita, a análise da Angélica é perfeita, a sua é perfeita, e tem tudo a ver realmente com esse horário vigiar para ajudar a gente nesse conflito, porque e tem muito a ver com a nossa vibração, com a sintonia, porque você sempre está, eu pelo menos, estou atraindo situações semelhantes que já era para ter superado, talvez até pelo impacto que essas situações trouxeram no passado, e de novo eu estou começando a vivenciar situações, não talvez na mesma proporção, mas um pouco semelhante do que já passou, e aquilo lá, né, aquilo que a Angélica falou, o fato de você saber questionar, se você se questionar sobre isso, se você colocar os valores na frente, já é um passo que você está tentando se aprimorar e ir administrando, né, o dia a dia, a sua vida, é isso, perfeito, a análise perfeita de todos, né? Mais comentários? Então, eu vou continuar. Sim, prosseguiu Lívia, súplice e carinhosa, pois não foram essas as providências ontem aventadas, ontem consideradas? É verdade, querida, exclamou Públio já pesaroso, voltando a si dos maus pensamentos que havia abrigado por um instante, mas resolvi depois instalarmos-nos em Cafarnaum, contrariando as últimas decisões, né? E às vezes eu marquei essa parte de amarelo justamente porque às vezes a gente, né, como eu brinquei, né, que a gente pinta, a gente coloca um tom mais forte em alguma coisa e aí quando a pessoa às vezes faz, nossa, mas você não tinha dito isso, né? A gente percebe o, que todo aquele sofrimento no fim, né? Porque a gente está sofrendo, porque as coisas não estão sendo feitas do jeito que a gente gostaria, né? Todo aquele sofrimento acaba, a gente pensar assim, nossa, eu que fui o causador, né? Fui eu que estou colocando essa tinta mais forte, né? E ela não, a pessoa não tinha colocado, quem colocou essa tinta fui eu. Então, o causador desse sofrimento, dessa angústia, né, que eu estou vivendo, sou eu mesmo, né? Então, eu marquei isso daí para alertar a gente para isso, né? Porque às vezes a gente mesmo é o, o causador dessas nossas aflições. Quer fazer comentários?
tomando a mão da companheira, como se buscasse um bálsamo para a alma ferida, sussurrou-lhe de manso: Lívia, és tudo que me resta neste mundo. Nossos filhos são flores da tua alma, que os deuses nos deram para minha alegria. Perdoa-me, querida. Há quanto tempo tenho vivido absorto e taciturno, mal-humorado, esquecendo teu coração sensível e carinhoso. E, só para complementar, aquilo que eu tinha falado antes, todo esse sofrimento, do Públio, ele que estava engrossando esse caldo aí, e cabia a ele, tomar um outro rumo. Então, acho que esse é um outro ponto para a gente. Num primeiro momento, decidir que a gente começar a ver como foi toda a conversa com o Fiore, com a Angélica, que a gente vai ver as coisas agora. Antes a gente sequer enxergava, agora a gente enxerga. Aí é o primeiro momento, é aquele momento que causa mais angústia para a gente. Aí, como a Angélica lembrou, aí você vai de vez em quando fazer uma vez o que você considera certo, aí vai observar 10 vezes errado, aí depois vai conseguir fazer outra, aí vai ser 8 vezes errado até a próxima série, aí depois 5 errado, e cada vez a gente vai vendo essas mudanças nossas de atitude mais frequentes, até o momento em que a gente faz aquilo quase que naturalmente, sem pensar. E eu acho que é isso. A gente está aqui para aprender com essas situações. E esse primeiro momento vai ser difícil, aí conforme a gente começa a perceber que, mesmo que esporadicamente, nós conseguimos ter uma atitude melhor, isso já vai começando a dar um conforto para a gente. Comentários? Aí, Paulo, eu acho que vale aquela reflexão que você trouxe para o grupo, que é um exercício também bem desafiador também, que é a diferença entre o sofrimento e a dor. É você trabalhar isso, como você encara essa emoção desse conflito, entre valores e conveniência. Se você colocar, como está se colocando agora, com tintas vermelhas fortes, o sofrimento aparece muito, muito expressivo, Mas se você também, calma, não é bem por aí, traz um pouco de cor mais clara para essa situação, que de repente, sei lá, com um diálogo, alguma coisa, ou um exemplo, você reverte uma situação, entendeu? Então, acho que tudo isso é a reflexão, aquilo que você falou, o aprendizado vai te trazendo. A partir do momento que você começa a ter essa percepção, você começa a ter noção desse aprendizado e refletir sobre ele. Perfeito, isso aí. Angélica? Fiore tirou as palavras da minha boca, Fiore. Era justamente isso. Essa reflexão de quando a gente está num momento de conflito, acho que a gente tem que se questionar, Mas por que eu estou sofrendo? Se a gente se encontra numa situação semelhante ao que a gente já viveu, acho que é justamente fazer essa reflexão. Mas o que eu tenho que aprender ainda que eu não aprendi na situação anterior? E acho que essa reflexão constante e sem dominando melhor as nossas emoções, acho que a gente consegue enxergar um pouco melhor, tirar um pouco dessas cores intensas,
dentro de nós, né? Nos tirar dessa situação que nem o Públio ele estava falando que ele tem vivido absorto e taciturno, né? Mal-humorado. Então, acho que a gente se coloca nessa situação e Isso. eu fiquei pensando, é que nem aquele que colocam nos cachorrinhos, quando os cachorrinhos fazem uma cirurgia, que é justamente para ele não coçar e não sei o quê, que o cachorrinho, coitado, não consegue nem virar direito o pescoço. Acho que a gente coloca aquilo em volta do nosso olhar, né? E então, é justamente isso. Se a gente colocou, a gente tem a capacidade de tirar, né? E acho que essas reflexões nos possibilitam justamente isso, né? Fazer esses questionamentos e chegar num ponto diferente. Acho que a reflexão, ela tem que acontecer, mas ela tem que ser de uma forma serena, né? É isso. A gente tem que, através da sintonia, justamente nos tranquilizar e entender, aceitar que também somos passíveis de erro, que também fazemos muitas vezes más escolhas, né? Mas bola para frente, porque é isso. Nossa evolução é assim, é feito aos passos, né? O que a gente não pode parar é desistir de caminhar sempre em frente, ainda com passos pequenos, curtos, né? Mas eu acho que o que você falou era a minha intenção mesmo. Você tirou as palavras da minha boca. É isso mesmo. Perfeito, estamos em sintonia. Pode falar, Rodrigo. Paulo, Pode falar. com as palavras da Angélica, eu me lembrei daquele trecho da Bíblia. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a treve que está no teu olhar? Eu acho que é muito comum entre as pessoas observar no outro esses problemas e não enxergar em nós mesmos. Por isso que aquilo que o Fiore falou, eu concordo em gênero e grau. Esses nossos encontros aos sábados estão nos ajudando e muito para refletirmos, inclusive, sobre o que se passa conosco, né? Com cada um de nós, nos ajudando a encontrar, né? Ou a buscar soluções para a nossa cegueira, né? Para ajudar a retirar essa viseira dos nossos olhos, né, Angélica? Que não nos permite olhar do lado, a encontrar outras respostas. Perfeito, Roseli, perfeito. Mais comentários? Parece-me estar despertando agora de um sono muito doloroso e muito profundo, mas despertando com a alma receosa e oprimida. Andam-me no íntimo amargurados vaticínios. Vaticínios são profecias, prognósticos. Temo perder-te quando quisera encerrar-te no meu peito, no peito, guardando-te no coração eternamente. Perdoa-me. Então eu não marquei agora, mas eu pensei, né? Isso daqui vai ser uma parte, esses vaticínios, né? Ele parece que essas premonições, né? Parece que isso daí vai caminhar com ele ao longo do livro, né? Marcar já. Enquanto ela contemplava surpresa, seus lábios sequiosos lhe cobriam as mãos de beijos ardentes. E não foram apenas os ósculos, os beijos, afetuosos que brotaram nesse transbordamento de carinho. Uma lágrima lhe gotejou dos olhos cansados, misturando-se às flores da sua afeição. Então,
naquela época, né, um senador não poderia derramar essa lágrima. Então, a gente tem hora que a gente acha que todas as convenções, né, como o Fiore falou, são mais importantes, mas em outros momentos a gente vai olhar mais para os nossos valores. Então, acho que é isso daí. Acho que agora ele estava... E a gente vai ver que ele está sempre nesse pêndulo, né? Entre o agora, as conveniências, né? E os sentimentos mais profundos, né? Os valores que ele tem. Que é isso, público? Choras? Exclamou Lívia, enternecida e angustiada. Sim, sinto gênios do mal cercando-me o coração e a mente. Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim da nossa felicidade. Mas eu sou um homem e sou forte. Querida, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Eu pus esses 5 aqui para a gente voltar para o comecinho do que a gente estava falando hoje, né? Lá na meditação. Porque no tribunal da consciência não se sentia disposto a aceitar ideia que viesse conspurcar, manchar a valorosa nobreza de sua mulher. Querida, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Então, é essa coisa íntima, né, que ele tem, que a gente já viu lá no primeiro capítulo, aquele sonho, e a Lívia apareceu para ele no sonho, e foi ajudá-lo a sair de um lugar escuro que ele estava. Então, isso daí tá aflorando nele, mas ele ainda não está seguro, né, de todas de tudo que ele precisa fazer. Né? Então ele está com essa na mesma angústia, né? Como o Fiore bem explicou, né? A angústia que ele sente, cada um de nós sente a sua angústia, né? Porque até pouco tempo atrás a gente não tinha angústia porque a gente fazia as coisas e não refletia. Agora tem essa angústia. Né? Comentários? Me chamou muita atenção essa parte toda, o poder do medo, né? É o que o público fala ali. Ele tem medo de perder a felicidade, ele tem medo de perder a companhia da Lívia, né? Acho que o medo, ele é mau conselheiro quando ele nos preenche de uma forma assim que nos coloca numa má sintonia, né? Acho que o medo é uma coisa produtiva no sentido de sinalizar algo, né? Então acho que o público tem dentro dele essas reminiscências, essas lembranças, não de forma consciente, né? Mas acho que isso deveria servir para ele como sinalização, né? Mas na medida que o medo nos domina, eu acho que a gente caminha de forma insegura, né? A gente caminha sem confiança, né? E a gente sintoniza justamente a nossa energia para um lado ruim nosso, né? Acho que essas emoções todas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia, e por isso que eu acho que o autoconhecimento é muito importante, essas reflexões que a gente faz, esses conflitos que a gente vivencia,
é justamente para nos conhecermos, né? Acho que a gente só consegue modificar aquilo que a gente conhece. Então, inclusive, conhecer os nossos pontos fracos, os nossos medos, os nossos conflitos, para a gente poder justamente refletir e entender que isso faz parte da vida, mas que isso não pode nos paralisar, né? Isso não pode direcionar as nossas escolhas, né? E acho que por isso que ele fala ali, o Públio fala que eu não me lembro, está um pouco mais para cima, mas ele fala sobre os pensamentos que estão dominando o coração dele, né? Que estão dominando o coração e a mente dele, né? Porque é isso o que os nossos pensamentos fazem conosco, né? Mexem com as nossas emoções e mexem com a nossa razão, né? Mas por isso que eu acho que essa reflexão, eu não lembro, eu lembro que está acho que está em amarelo, não lembro. Tava pertinho, Né? Essa parte aqui, ó, né? esquecendo o teu coração, não, acho que não. Não, acho que tava ali na conversa mesmo com a Liv, acho que um pouquinho mais. Quando ele começa, não, mais para baixo. Quando ele fala justamente do estado das emoções dele, um pouquinho antes, acho que ele fala que ele Ah, tava aqui, ó, chorando. o coração e a mente. Isso, né? Eu acho que as emoções fazem isso conosco, né? Se a gente dá guarida a esse lado negativo das emoções, né? As emoções, elas servem para nós, para nos alertar de algo, né? Mas eu acho que a condução, como nós conduzimos as nossas emoções, é dada pela nossa razão, né? Nós somos capazes de dominá-la algumas vezes de forma mais fácil, outras de formas mais difíceis, né? Mas eu acho que então acho que conscientizar justamente nossos pontos fracos, nossos conflitos, nossos medos, isso é muito importante, né? Porque a gente começa a prestar atenção no que a gente está sintonizando. A gente está sintonizando no nosso medo, né? Ou a gente está sintonizando numa oportunidade de superar justamente aquela dificuldade que a gente tem, né? E como é que a gente caminha? A gente caminha confiando, né? Ou sempre receoso, inseguro, né? Acho que isso dá muito tom da nossa sintonia também, né? É isso. Que me reporta isso, vocês já viram aqueles desenhinhos que tem a pessoa tá pensativa e tem o diabinho do lado e o anjinho do outro? É Acho isso que aí. todo mundo já é. É bem isso. Então, eu estou vendo isso nele, que ele está, às vezes, escutando o diabinho, às vezes, escutando o anjinho. E vai muito daquilo que você vibra, né? Se você vibra alto, você vai conseguir superar esses medos, esse sofrimento. Depende muito da faixa que você vibra também. Eu vejo muito isso. Que eu trabalhei num lugar que o próprio prédio, que era no fórum principal lá da Clóvis Bevilacqua, e a gente ficava no térreo. Então, toda aquela energia negativa estava ali, porque nós estávamos no térreo, né? Então, dependia muito de como você vibrava. Quando eu entrava ali, eu procurava vibrar alto para não pegar aquela vibração. Então, eu sempre procurava escutar mais um anjinho. Mas eu acho que essa assim, dúvida que existe no ser humano entre o certo e o errado, que é muito difícil, essa é uma linha muito tênue, uma linha muito difícil, é que nem o amor e o ódio, né? São próximos. Então, a gente tem que, às vezes, analisar muito bem o que o diabinho está falando e o que o anjinho está falando, para a gente poder tomar o equilíbrio. E tudo vai depender do equilíbrio. Se você sai do teu equilíbrio, você realmente se perde em tudo isso. E eu vejo que ele está assim. Às vezes ele pensa pelo lado mal, levando aquela maldade, aquele veneno que jogaram, sabe, em cima dele, da mulher, mas ele, ao mesmo tempo, está pensando na serenidade, na bondade dela. Então, eu acho que assim, e isso é muito bom para o crescimento pessoal nosso. É isso. Isso aí. Então, acho que eu vou encerrar hoje por aqui e a gente começa a partir desse ponto na semana que vem. Tá bom?